Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre Jon Jones, porque ele está inquieto no Twitter. Geralmente ele fica inquieto lá no Twitter quando ele tem ali algum problema em alguma negociação, como é o caso de agora, ou quando mudam ele de posição no ranking. Então se ele fica inconformado com alguma coisa, ele vira uma metralhadora no Twitter e dessa vez, como eu disse, é por conta de negociação. Já tinha acontecido isso meses atrás, né, quando começaram a cogitar Ngannou contra Jon Jones, ele foi lá, reclamou e tal, não sei o que, no fim não chegou em lugar nenhum, porque a luta que aconteceu foi Ngannou e Miocic, só que agora o Ngannou se tornou o campeão, então todo mundo quer assistir a estreia do Jon Jones nos pesos pesados contra esse Ngannou que foi campeão, esse Ngannou que mostrou ali defesa de queda e tal, o cara que mostrou uma evolução, então realmente a luta que o povo tá pedindo, só que o Jon Jones justamente quer fazer a mesma coisa que ele fez meses atrás, ele quer exigir um pagamento maior, ele disse que de 8 a 10 milhões de dólares, que ainda é muito baixo para uma luta desse tamanho, desse porte, que vai vender muito e etc, blá blá blá. Só que o que acontece? Ele mesmo, né, acabou dizendo ali que a média de recebimento dele pelas outras lutas que ele já fez era ali 2 milhões de dólares, mais ou menos e tal. Então, fica evidente que é uma diferença bem grande, né, o que ele está pedindo agora. Ele está dizendo que 8 a 10 é pouco. Então, assim, de 4 a 5 vezes mais do que ele recebia em média, ele está dizendo que é pouco. E por que ele está dizendo isso, né? Justamente porque ele está mudando de categoria, está subindo, está pegando um cara que é o campeão e tal, né, um cara que está colocando medo em todo mundo. E não só isso, né? Ele disse que esses 2 milhões que ele recebia em média, e que ele não estava muito satisfeito, né? Que não era um pagamento muito bom, mas que o foco dele nem era reclamar aí dos salários, né? Do passado, que ele quer consertar isso para o futuro. Só que o UFC é uma empresa. Então, qual que é o problema? O problema é que o Jon Jones, vamos colocar aqui em comparação com o McGregor, para vocês terem noção, já que ele cita o McGregor, né? E o McGregor é um cara que recebe pagamentos altos. O pay-per-view ali, o evento, né, do UFC que o Jon Jones participou, que teve pay-per-view, que ele mais vendeu, foi cerca ali de 860 mil pacotes, para vocês terem noção, que foi inclusive o UFC 214. Esse foi o pay-per-view que o Jon Jones participou que mais vendeu, de 13 pay-per-views já que tem listado aqui de quanto vendeu, que o Jon Jones participou, etc. O pay-per-view do McGregor, que participou de 8 pay-per-views, né, que a gente tem também os números, o do McGregor que menos vendeu 825 mil, ou seja, vendeu pouquíssima coisa a menos do que o do Jon Jones que mais vendeu. E aí, se a gente pegar, claro, do McGregor que mais vendeu, ele vendeu ali o recorde, que foi contra o Khabib, que vendeu 2,4 milhões. Então, assim, é uma diferença bizarra, né? Como eu disse, o Jon Jones tem 13 eventos do UFC com pay-per-view, né? Que tem o pacote ali, a quantidade de pacotes mensurada ali, então a gente consegue ver. Então, assim, a média dele, pegando esses 13 eventos, né? Foi de 547 mil pacotes vendidos. O McGregor, em 8 edições, beleza, são 5 a menos do que o Jon Jones, mas mesmo assim a média do McGregor é de 1.411.000. Então, assim, o Jon Jones quer dizer então que é o cara que menos vende? Não, tem muita gente que vende muito menos. A Amanda Nunes, tirando os cards onde teve Brock Lesnar, né, e onde teve a luta dela contra a Ronda Rousey, porque são dois caras que desbalanceou totalmente, né, então não dá pra saber se foi por conta da Amanda ou não. Se a gente pega os 3 cards que foi a Amanda a luta principal contra outros nomes que, né, não tem ali o Brock Lesnar no card, ou uma Ronda Rousey, né, a Amanda vendeu 100 mil pacotes em um e 85 mil pacotes nos outros dois. Então, assim, o Jon Jones vende pouco? Depende do referencial. Se for comparar com o McGregor, sim, ele vende na média a metade, menos da metade do que o McGregor. Mas se for comparar com a Amanda Nunes, o Jon Jones vende muito mais. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no seguinte, não dá para o Jon Jones pedir necessariamente os valores, né, que o McGregor recebe, ou até mais do que o McGregor recebe. Eu concordo com o Jon Jones de que essa luta pode sim ser a luta contra o Ngannou, né, que mais venderá pacotes pay-per-view na história do UFC. Eu não duvido disso, que vende os 2,4 milhões. A questão é que não dá para ter muita certeza, então fica difícil para o UFC chegar e pagar um valor fixo para o cara, já que ele disse que de 8 a 10 é pouco, né, lembrando que para o McGregor, por apresentação ali, pagou 3, 5, né, enfim, ficou por ali, então ele quer mais do que o McGregor, sem o UFC necessariamente ter essa noção. Então, fica muito complicado. E o que eu pensei, né, que eu não sei se contratualmente isso é possível, porque eu não tenho acesso ao contrato dos caras, né? Mas na minha cabeça, algo que seria... Tem 2 opções, né? Que seria mais fácil de resolver esse impasse. Um deles é colocar um valor fixo ali pro Jon Jones, vamos supor, a média dele era 2 milhões, né? Então coloca ali 4 milhões que seja e coloca um percentual de pay-per-view que fosse mais alto, né? E porque aí ficaria a condição ali pro Jon Jones, né? Falou, bom, você quer ganhar mais? Então você vai ter que promover a luta, né? Você vai ter que, enfim, fazer com que a luta realmente seja vendida, porque
É aquela coisa, o pay-per-view, se tiver um percentual interessante pro lutador, quanto mais ele se esforçar para vender a luta, mais ele ganha, mas por consequência o evento ganha mais também. Mas como eu disse, eu não tenho acesso aos contratos, não sei exatamente como se funciona, se é possível ou se não é. Uma outra saída, que também agora não é possível por conta dos contratos vigentes, mas que evitaria esse tipo de problema, seria não ter uma marca só única e exclusiva na roupa do atleta. O atleta pudesse ter os patrocínios como era antigamente. Haja visto que a gente tem exemplos de lutadores que foram para o Bellator, por exemplo, porque lá ele consegue estampar a marca e o cara acaba ganhando muito mais dinheiro. Então, assim, dificilmente, para não dizer nunca, a gente vê um cara do Bellator reclamando de quanto ganha. Um desses caras que saiu do UFC, por exemplo, né? Porque o cara põe ali a estampa, ele vende pelo valor que ele quer, negocia direto com o patrocinador, não sei o que, e ganha a grana dele. Então, nesse caso, se não tivesse essa obrigação de usar aí, ou a Reebok, só que agora não é mais, né? Ou mesmo, enfim, a próxima marca, que acho que é a Venom, enfim, já nem lembro mais. Se não tivesse esse problema, o Jon Jones pudesse vender o espaço da roupa dele ali e etc., seria mais fácil. Por quê? Porque não seria uma discussão com o próprio UFC. Ele ia ter o valor ali do UFC, da bolsa dele, poderia até reclamar também, mas ele receberia muito mais com o patrocínio. Então ele venderia ali, né? Imagina, o Jon Jones chega para as empresas e fala, ó, pessoal, tô aqui, ó, com esse espaço aqui, para vender, vou fazer essa luta com o Ngannou, quem quer estampar? Porque aí você gera concorrência entre as empresas que querem aparecer, né? E aí você começa a ter uma possibilidade maior de ganhar mais, porque vão ter, claro, né, obviamente, várias empresas interessadas e vai levar quem acabar pagando mais ali pro cara. Então o cara vai ganhar uma grana muito melhor. Então, como não tem a possibilidade de ter patrocínio na roupa para fazer a luta, como não tem provavelmente essa possibilidade aí de dar uma mexida em percentual de pay-per-view, né? Aí fica mais difícil, porque aí o que sobra é o cabo de guerra, né? É o cara de um lado reclamar, né, ver se o público ajuda ele, e do outro lado o UFC ali não querendo bancar muito, porque se paga um salário alto demais e no pay-per-view depois não tem a resposta, às vezes os caras vão sair no prejuízo para esse evento. Além do mais, além de tudo isso ainda, se aceitar nesse caso, pode ser que o Jon Jones nas próximas lutas queira ganhar a mesma coisa, ou seja, ferra tudo, e os outros campeões também, vendo isso, vão falar, não, peraí, se o cara tá sendo valorizado desse jeito, eu também quero. Aí vai começar todo mundo a pedir mais e fica ali cada vez mais insustentável pro UFC. Aí vai ter gente que vai falar, mas o UFC tem bilhões, porque blá 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 blá. É óbvio que o UFC tem muito mais dinheiro do que ele paga para os atletas, mas é assim que uma empresa funciona. A empresa tem que ter lucro e ela tem que ficar ali saudável, né? Isso quer dizer que não dá para pagar mais para os atletas? Obviamente dá. Eu acho que tem sim, falando de fora aqui, né, baseado em achismo, né? Mas eu acho que o UFC tem condições de melhorar os pagamentos, mas não dá simplesmente para chegar, pegar um cara ali, pagar 10 vezes mais, 15 vezes mais do nada e fazer com que isso vire uma regra para ele e possa fazer também, né, abrir precedente para que os outros campeões também peçam muito mais. Aí vai ficar difícil. Como você vai fazer evento, por exemplo, como tem hoje, com 3 disputas por cinturão? Se todo campeão começar a bater o pé e falar, não, você não me pagar 20 milhões, eu não vou lutar, né? Então, realmente, é uma situação difícil, é uma situação delicada, e a gente, né, aqui como fã, fica no meio do caminho, porque a gente quer assistir o Jon Jones enfrentando o Ngannou e pode ser que a luta não aconteça por conta desse detalhe financeiro, né? Eu não duvido que se o Jon Jones ficar ali, enfim, irredutível, né? Eu não duvido o UFC pegar e botar o Derrick Lewis contra o Ngannou. Só que, sinceramente, é uma luta que eu deixaria de assistir? Não deixaria de assistir. Mas, sinceramente, é uma luta que, assim, não tenho interesse, né? Realmente, a primeira luta foi muito ruim. Agora a luta seria melhor? Provavelmente seria melhor. O Derrick Lewis tem ali mão pesada, poderia até, enfim, levar algum risco e tal. Mas, tipo, você fica imaginando Jon Jones e Ngannou. Aí você pegar e falar, não vai ser mais Jon Jones e Ngannou, vai ser Derrick Lewis e Ngannou. Tipo assim, eu fico... Sabe, aquela, eu vou assistir porque eu gosto do esporte, mas, sinceramente, não tenho vontade. Não é aquela luta que eu vou ficar ansioso. Nossa, não vejo a hora de chegar a luta. Tipo, sabe, por mim, tanto faz. E eu acho que a maioria dos espectadores que pagaria ali, lá nos Estados Unidos, no caso, você tem que pagar o pay-per-view para cada evento, e é caro, bem mais caro que aqui no Brasil, né? O cara pagar isso lá fora, para um Derrick Lewis e Ngannou, eu provavelmente não pagaria se eu fosse um cara lá fora, né? Morasse lá fora e pagasse assim, não trabalhasse com isso, não tivesse um canal para criar conteúdo, né? Eu provavelmente não pagaria. Agora, Jon Jones e Ngannou eu pagaria até se fosse 3 vezes mais caro. Então, essa é a questão,
né? Essa incerteza de quanto venderia também pode atrapalhar a negociação. Enfim, resumindo, o que eu quero aqui como fã é que Jon Jones e Ngannou se enfrentem, né? Eu quero que o Jon Jones sente lá com o UFC, entrem num consenso. Eu não sou nem o Jon Jones e também não sou a empresa. Eu não quero saber o quanto vai pagar. Eu, como fã, só quero assistir a luta, né? Seria uma baita sacanagem essa luta não acontecer por conta aí desse detalhe aí de grana, né? Mas, enfim, é o preço que o UFC paga por não permitir que os lutadores, né, exponham os seus patrocínios, né? Se pudesse ali expor, né, se o Jon Jones pudesse ali expor patrocínio na roupa dele, com certeza ele ia fazer uma grana monstruosa ali com o patrocinador e talvez nem enchesse o saco do UFC pedindo aí um aumento, né? Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você acha disso, né? Você acha que tá certo o Jon Jones, mesmo vendendo bem menos que o McGregor da vida, pedir até mais do que o próprio McGregor recebeu? Você acha que tá certo? Você acha que faz sentido o UFC se arriscar tanto, né? Abrir precedente para o próprio Jon Jones e para os outros atletas? Não seria muito arriscado para o UFC? Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!